Bom, primeiro agradecer ao Diógenes, então, pelo convite, né? Não imaginei que eu me senti quase na Unicinos, né? Porque tem tanta gente da Unicinos e quando a gente pensa, né, Marcela, em toda essa construção do Becker, a gente começou isso junto, né? Na verdade, o Paz é que estava lá como diretor e foi o primeiro contato que a gente teve ainda, acho que em 2018, 2019, para começar a ter essa parceria que depois, né, rendeu tantos frutos daí com o Fernando, com o Weston e com todo mundo que está lá, né. Então, eu, assim como o Diógenes, né, eu fico pensando em tudo que a gente construiu ao longo desse tempo, né. O Rafa daqui, o Rafa foi nossa primeira equipe, né. O Rafa começou no centenário, então assim, a gente teve bons desafios, né, e até que a gente quebrou os pratos, foi do centenário e foi para outro lugar, e aí quando o Diógenes fala nisso, né, nessa questão da qualidade, o quanto que a gente pode, né, levar para as instituições de saúde, quando a gente foi, principalmente ali, né, Rafa, nos primeiros momentos, ali junto com a Thaís e com o Luciano Diogo, para levar isso para o centenário, a gente tinha uma ideia, meu Deus, né, a gente vai mudar a realidade dessa população, e quem conhece um pouquinho de São Leopoldo, né, então a gente sonhava com isso. Bom, não deu tanto, né, porque as coisas têm que andar um pouco mais articuladas em conjunto, e aí a gente vai entendendo também as dificuldades do quanto essa parceria, ela tem que ser uma parceria que começa principalmente com a boa vontade de todos os lados, né? Então, tudo no final são pessoas, né, que vão estar ali negociando, que vão estar ali fazendo os ajustes, e eu acho que o ganho, né, o que tu disseste, né, Diógenes, para o paciente, para a qualificação, para o profissional que está aprendendo, isso é uma coisa fantástica, mas tem que ter esse olhar do a gente quer o melhor para o paciente. E nem sempre a gente consegue ver isso em todos os lugares, né? E vocês circulam aí nos hospitais e também podem ver isso, e por isso que em determinado momento a gente sai do centenário e fica lá no Becker e já está lá, né, há alguns anos, agora com a residência também, né, Gabriel, com vários alunos na residência de clínica médica também, em várias outras áreas, então acho que tem uma riqueza muito grande. Eu tentei trazer um pouquinho aí, né, dentro desse contexto, né, pensar o que são esses benefícios, olhando a gestão, olhando o hospital, olhando a assistência, tudo que a gente pode trazer nesse contexto. Então, a gente já levou muito não na cara, tá? Muito, né? Ao ponto, assim, do profissional dizer, eu não quero nenhum aluno aqui me questionando coisa nenhuma, né? Eu faço assim há 20 anos, eu quero seguir fazendo da mesma forma. Aí vai vir esse pirralho me questionando por que eu tô fazendo desse jeito. Então, por isso que eu acho que é sempre isso, assim, como é que as pessoas querem, como é que elas se envolvem com isso. A partir do momento, e hoje a gente tem profissionais que lá no início ficaram assim resistentes e hoje dizem, graças a Deus que eu aceitei esse desafio. Hoje eu tenho um outro desenvolvimento também enquanto profissional, porque ao mesmo tempo que o aluno, ele tá ali, ele tá questionando, ele tá perguntando, o Fernando tá lá com eu digo que é os bebês, né, porque é o pessoal da semi-alterada, é o primeiro momento deles no hospital, e eles querem saber tudo, eles querem questionar tudo, eles perguntam muito, mas ao mesmo tempo ele vai estar trazendo muita novidade também, porque alguém que está lá todo o tempo conversando com o professor, saiu a publicação de um artigo, ele vai estar vendo, saiu alguma informação, ele vai trazer. Então, acho que essa visão, né, de integração, ela tem que ser construída. O que é muito mais difícil? Um hospital, né, eu trabalhei anos lá no Clínicas, né, na Santa Casa, né, em outros hospitais, tu já nasce com esse olhar, né, quando tu vai para o Clínicas nasce com esse olhar, então assim, se a gente olhar na missão do Clínicas, claro que a assistência está lá, mas o ensino está antes da assistência. Por quê? Porque ele é um hospital-escola. Então isso, não que eles não tenham dificuldades, porque às vezes também dá umas, né, sempre tem, é gente, né, onde tem gente, a gente às vezes tem as dificuldades. Mas quando a gente vai para uma instituição, né, como o Hospital Dom João Becker, que não tinha isso, né? E eu posso dizer para vocês, né, que eu conheço o Dom João Becker lá da minha época ainda de estagiária na administração hospitalar, então há muito tempo, né, lá ainda da época da Unicinos, depois eu fui trabalhar na mesma congregação do Becker, então conhecia muito, que era das irmãs, então eu estava na gestão do Hospital de Viamão, então a gente sabe bem o quanto esses hospitais tinham de desafio. Então fazer essa integração não é algo fácil, mas se a gente tem as pessoas querendo fazer isso e acreditando e apostando nisso, eu acho que esse é um diferencial e uma riqueza que é única, né, para o contexto de melhorar a saúde e também ter um bom ensino. Porque, gente, quando a gente olha hoje, né, e vocês
todo mundo na área da saúde, o tanto de desafio que a gente tem, o tanto de falta de dinheiro que a gente tem na área da saúde, quando a gente pensa em gestão pública, né? A gente sabe, tem super tecnologias. Vai chegar para quem? 0,001% vai acessar aquilo, o resto não vai ter dinheiro para isso. Como é que a gente vai escalar isso? Para escalar tem que ter dinheiro, e aí nem sempre a gente consegue dar conta disso. Então, tu ter essa parceria ensino com as instituições públicas, com as instituições que são também comunitárias, que fazem esse atendimento ao Sistema Único de Saúde, é um super potencial de qualificar e de poder avançar nesse modelo, né? E aí, só para fazer um parênteses, comentar com vocês, essa semana a gente foi num hospital onde a gente tirou uma atividade. E, sério, sabe quando te dá uma dor? Eu quase pedi um lenço pro rapaz que eu tava falando lá da gestão, né? Porque ele disse, que pena que vocês vão tirar. A gente tirou o equipamento de eco, porque a atividade que a gente tava lá era de eco. A gente veio tentando, e o Gabriel é a prova disso, né? 1 ano, acho, né, Gabriel? Tentando, negociando, pedindo ajuda, vamos melhorar. E sempre que a gente leva equipamento nosso, o hospital pode usar. Isso é um princípio, porque a gente entende que vai ter um ganho para a instituição. E não tinha no hospital, né, nessa área. E aí eles disseram, a gente vai ficar sem. Sério, gente, quando ele me falou aquilo, eu quase disse, vamos deixar, pelo amor de Deus, coitado dos pacientes, né, porque né, a gente pensa nisso, não tem como pensar. E ao mesmo tempo eu digo, o Gabriel vai me matar, se não tiver equipamento lá, os alunos vão me matar, o que eu vou fazer? Então, olhem que decisão difícil, né? E aí, se vocês perguntarem, assim, o lugar não é bom, o lugar é bom, né, o lugar é legal, mas acontece que os atritos, eles vão se dando por quê? Por conta de pessoas. E às vezes, a pessoa tá num dia ruim, né, Gabriel? Dá uma bolada lá na gente, a gente também às vezes leva, dá uma escanteada, mas às vezes isso vai se tornando uma coisa tão repetitiva que daí começa a impactar no ensino. Então, o quanto é difícil isso, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão de estratégia, né, essa articulação, ensino, assistência, pesquisa e gestão. Então, o quanto a gente pode levar e o quanto mais, né, a gente pode, porque o que a gente faz hoje, né, só para comentar muito com vocês aqui na parte de gestão, na Secretaria Municipal de Saúde, hoje de Porto Alegre, a gente faz toda a capacitação para eles de desenvolvimento de lideranças, eles criam muito, porque a gente fez todo um diagnóstico do município inteiro de necessidades de gestão para saúde pública. Gente, precisava de quase tudo, de processo, que para nós é a coisa mais básica dentro da gestão, né, Paty? Até as coisas mais complexas, que são os mega contratos que eles têm, assim, com várias instituições. E a gente montou todo um sistema para eles. Então, isso é uma contrapartida que a gente também pode apoiar na questão da gestão, porque eles recebem os nossos alunos aqui em Porto Alegre, em vários campos, em várias unidades básicas de saúde, no HPS, no Presidente Vargas, então a gente faz como contrapartida. Então também isso é uma coisa legal, porque a gente consegue apoiar em coisas que também é o nosso know-how, né? Então assim, dar capacitação, fazer esse desenvolvimento, empresta sala aqui na Unicinos Porto Alegre, se eles precisam de alguma coisa. Então acho que quando a gente olha tudo isso aqui, né? E acho que isso aqui é o que a gente mais precisa avançar ainda, que é a parte da pesquisa, mas a gente tá tentando também olhar para isso, né, com o Becker e também com outros parceiros que a gente está afirmando. Eu acho que o potencial é algo gigantesco que a gente tem de olhar e de fazer essa união também, né, de como que a gente vai articulando todos esses quadrantes. E eu acho que tem algo que é fundamental, que está em tudo isso, né, o paciente vai ganhar, a instituição de saúde ganha, a gente ganha, porque a gente precisa de espaço qualificado para os alunos, né? Então, assim, não tem, eu sempre digo, né? Não tem cafezinho de graça, né? Mas todo mundo vai estar ganhando junto. Acho que é importante a gente pensar nisso. Fernando, vou só mais um, e daí a gente já pode fazer um bate-bola. Então, quando a gente pensa, né, para a formação ali dos alunos, principalmente essa qualificação, a gente ter cenários reais, né, onde o aluno está lá, está praticando, tem essa integração teoria e prática. Se a gente olhar agora as novas DCNs que saíram em outubro da medicina, cada vez cobra mais isso, né, essa qualificação. Tensionando muito, porque a gente tem muitos espaços onde a gente não tem o professor, a gente tem o preceptor. Mas mais do que nunca eles colocaram, nenhum espaço pode ter só preceptor, todo o espaço tem que ter preceptor e o supervisor. Então, né, o quanto que isso fica, e aí alguém pergunta, como é que é? Para nós não tem problema, todos os nossos espaços hoje têm supervisor, né? Se não está lá todo o tempo, mas tem um acompanhamento. Então, isso é fundamental para quê? Para esses cenários eles serem qualificados e para a gente ter essa integração entre teoria e prática. E aí, todo mundo diz, né, e os colegas aí sabem, não tem curso de medicina sem bom campo de prática.
prática, né? Então, hoje de manhã ainda, a gente estava mais uma rodada de reunião, né, com a nossa parceira mais forte, e aí tem todo esse questionamento, porque são muitas instituições, né, querendo estar no mesmo lugar, e virou um mercado gigante também para as instituições de saúde, né? Então, venda desses espaços, então todo mundo cobra, né? Não tem, os alunos às vezes perguntam, por que é tão caro a mensalidade? Porque mais de 50% do valor da mensalidade não fica com a instituição e fica com os parceiros onde a gente está comprando as vagas para eles poderem estar inseridos, né? E também essa mentoria, então, com preceptores, também a gente poder ter todo o tempo esse apoio. A gente tem na universidade sempre esse cuidado com o acompanhamento, com o desenvolvimento. Quero fazer um curso para preceptor, né? Não sou professora, mas quero ser preceptora. A gente oferece o curso lá pelo pessoal das residências, a gente também faz isso. Então, hoje a gente tem as nossas residências também espalhadas, né? Muita coisa no Becker, mas quando a gente fala de medicina de família, a gente está em Gravataí, em São Leopoldo, Picada, Café e Nova Petrópolis. Então, hoje são 4 municípios que já têm, né, residência de medicina de família. E que é sensacional, assim, porque é muito qualificado. Eu sempre digo que se a gente precisar um dia do SUS, o SUS de Nova Petrópolis foi o melhor que eu já vi até hoje, assim. Eu digo, é nível de Unimed, né, as UBSs maravilhosas. Então, e aí a gente também vai mostrando isso para o aluno, né? Claro que a gente está lá, né, deixa eu pensar na Santa Marta, que acho que é uma das mais críticas unidades que a gente tem em São Leopoldo, e os alunos veem toda essa realidade, mas acho que a gente também mostrar, né, todas as possibilidades que o Sistema Único oferece, né, e ter certeza disso, que para a gente avançar nessa qualidade, tem que ser em conjunto, né? Todo mundo querendo, é bom para todo mundo ganha, todo mundo cresce junto, né? E acho que a gente foi aprendendo, acho que lá quando o Rafa entrou, que foi a nossa primeira experiência, assim, né? De ter uma equipe dentro e dizer que a gente ia fazer isso, acho que foi muito algo que o Luciano Diogo trouxe, né, Rafa? Vamos ter uma equipe nossa, porque daí a gente vai qualificar. E vai ser bom também para a instituição onde a gente vai estar. E dali só foi, hoje já são 8 equipes, né, que a gente tem, então são, né, trabalhando dentro do hospital e várias outras também, daí na PED, na GO, né, na cirurgia, em todas as áreas a gente tem. E sempre com esse cuidado de fazer a parceria. Acho que de forma geral é isso, passar para o Fernando. Primeiro, pessoal, antes de tudo agradecer ao Diógenes, né, que é um cara visionário, cara assim que muito comprometido e que ele está fazendo um serviço de saúde pública, literalmente, né? Então, nós somos o 3º hospital na trajetória, são 22 agora, né? Então, assim, eu brinco com ele, quando tiver o IPO, ele me avisa que eu quero comprar as ações, né? E que logo vai ser uma unicórnio. E a Cláudia também. A Cláudia, ela é responsável por eu ter virado professor, né? Não era o meu plano, eu acabei virando professor porque teve um evento da Santa Casa que ela chegou para minha mulher e disse, olha, a gente está convidando teu marido para participar do processo, ele só fica enrolando. Daí na mesma noite ela mandou, tu vai escrever. Falei com a pessoa certa, viu? Aí eu obedeci, virei professor, e aí foi uma descoberta maravilhosa, porque eu não esperava gostar tanto, né, dessa atividade, e foi importante nesse desenvolvimento, né? Então, assim, a Cláudia mostrou essa coisa mais teórica, eu pretendo, assim, dar mais um testemunho, assim, do que a gente viveu, né? Uhum. Eu agora mudei de instituição, fui para o Hospital Regina, que foi agora incorporado com a rede Santa Catarina Nacional, né, que tem toda uma estrutura de gestão em São Paulo, são 10 hospitais ao todo, né? E ela também tem esse interesse, né, de desenvolver a parte de ensino. Então a gente vai acabar conversando sobre agora isso, com outro. sobre isso num outro local, né? Mas assim, especificamente no Becker, eu comecei fazendo assistência antes de ser diretor. E o meu primeiro contato foi com o Rafael, a gente estava ele fazia internação clínica com os alunos e nós tínhamos uma equipe de internação clínica. E a gente já começou a trocar muita coisa, olha, tem um paciente interessante para vocês, a gente passava para a equipe. Depois veio a neurologista, ela me faltou, a Daniela, eu acho que era. A Thaís. Né? E começou aquelas dois times ali a princípio, e isso se transformou em 5 programas de residência médica, né? Uhum. Tinha, até onde eu vi a última vez, tinham 9 disciplinas passando no hospital, né? Em torno de, se contar os alunos todos, em torno de 200 alunos passando. Eram
65 doutorandos, né? Isso. E na última leva tinham 18 residentes, né? Agora a gente ficou muito feliz que a interna ela preencheu todas as vagas, né? As residências elas estão numa curva de maturação. A cirurgia, que era mais antiga, né, já está mais consolidada, a interna agora muito forte. A obstetrícia também teve uma procura grande, né? A UTI também. Então, assim, o que aconteceu? Foram necessidades que foram se alinhando, né? E tinham no centro pessoas muito comprometidas e com foco no paciente. Né? Então, esse processo ele acabou virando parte do planejamento estratégico da Santa Casa na época. Nós tínhamos feito o planejamento estratégico em 21, agora teve um novo planejamento estratégico, né? E lá ficou como área do ensino, eu acabei ficando um dos responsáveis por essa ligação lá para o Becker, né? Então ficou uma demanda institucional. Por quê? Ele foi uma estratégia de captação de colegas com uma qualificação diferenciada, né? Então, a gente fez uma sinergia, né, entre a universidade e entre o hospital em si, nessas contratações, e a gente conseguia fidelizar pessoas que, né, têm um outro nível de formação, né? E a partir daí, a gente começou a virar todas as questões de qualidade assistencial, de segurança do paciente, né? E nesse roldão veio a primeira acreditação, que foi a ONA 1, que para nós, na época, foi uma conquista gigantesca, né? Dos processos mais simples que não tinham, né? Que vieram nesse roldão, né? E aí até as linhas de cuidado que se desenvolveram, os protocolos gerenciados, né? Que a gente tinha uma certa dificuldade de virar. Todos os protocolos gerenciados que rodam no hospital agora, eles de alguma forma estão vinculados a algum time que tem ensino junto. Então, nós temos o protocolo de dor torácica, que o Rafael é um dos responsáveis por tocar junto com o pessoal da qualidade, né? O Diógenes começou de uma forma, quando ele era pequeno ainda, ele tinha uma relação bem direta com isso, né? Então ele era o responsável pelo protocolo de AVC lá do Becker, né? Protocolo de hipertensão na gestação também tinham professores, né? Helena na época tomou a frente disso, né? E o único protocolo que não decolava, que a gente tinha uma certa dificuldade, era o de sepse, porque não tinha ligação com ninguém disso. Então a gente conseguiu depois fazer uma junção com o pessoal da Infecto, não da Unicinos, mas a gente via que o ensino ele fomentava muito essa busca de referência, de qualidade, de ter um standard de abordagem na assistência, né? E tem um case que eu sempre gosto de citar, que era a questão da UTI. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, né, com os profissionais na UTI, com a questão assistencial, e ainda isso foi exacerbado com o Covid, né? Então nós tivemos que mudar a equipe da UTI em pleno Covid, né? Nisso veio um colega muito qualificado, que é o Thiago Ramos, agora está no Mãe de Deus, e ele acabou se tornando professor, acho que já era professor, né? E eles tiveram a ideia maluca de fazer uma residência de intensivismo, né? Ele e o Luciano Diogo, né? Eu fiquei ouvindo aquela reunião e disse, esses caras estão pirados, né? Vou fazer uma residência, não tenho nem estrutura, está no meio do Covid. Mas aquilo ali, de uma certa forma, a gente estava num momento que tinha muita, assim, apelo popular, né? As pessoas sabiam quanto por cento da UTI estava ocupada, se tinha leitos, todo mundo estava muito ligado nisso. A gente, junto com o gestor público e levando a direção da Santa Casa, se conseguiu captação de verbas, teve até um doador, pessoa física, doou R$1 milhão, né? E se conseguiu fazer uma obra, duplicar a UTI, fazer uma UTI de 20 leitos em 6 meses, né? Nisso, se começou a qualificar os profissionais, trazer equipe, montar a equipe, e aí já entrou o ensino na sequência, né? Então a gente qualificou a estrutura física, qualificou profissionais, trouxe o ensino, abriu a residência da Unicinos. No ano seguinte, a gente conquistou o selo Top Performer de UTI, e na época foi só a UTI lá do Becker e acho que uma do Mãe de Deus ou da Unimed Vale dos Sinos, eu não me recordo, mas eram as duas únicas no estado. E depois, no ano seguinte, também conquistamos. E a cereja do bolo foi, né, no final do primeiro ciclo de residentes, o residente que se formou, ele era plantonista da emergência lá do hospital, ele acabou se formando e foi incorporado à rotina da UTI, né? Então, assim, eu gosto desse exemplo porque ele pega todo o processo de impacto real na assistência que o ensino pode ter. Nós tínhamos no grupo
Na época, antes de começar esse processo, tinha um intensivista de formação só, né? E com essa evolução, colocando o ensino, fomentando a questão de equipe, de trazer residência, de qualificar, nós praticamente a rotina inteira virou de pessoas com formação em medicina intensiva e nós conseguimos formar mão de obra para nós próprios, que eu acho que o ensino também tem muito a ver com isso. Então, ele tem a questão de melhorar o nível assistencial, adesão a protocolos, ter níveis de qualidade, de segurança assistencial, tem até uma repercussão de imagem, né, para a instituição que acolhe o ensino, né, que as pessoas normalmente elas sabem que ali é diferenciado, né? E tem a questão de tu formar a mão de obra, que tu vai usar pessoas qualificadas, né? Que tu já vai selecionando na formação. Então, eu sou um fã total, né? E a gente sempre tentou facilitar ao máximo, né, a incorporação do ensino. Quando eu saí de lá, a gente tinha ainda conversas de mais 2 residências, depois que eu espero que evoluam, né? Porque tem um espaço e sem falar o que a Cláudia falou também, que é muito importante para as instituições, principalmente as filantrópicas, que é auxiliar na sustentabilidade, né? E antigamente tinha uma troca por mão de obra, que era o modelo antigo, e hoje em dia, com esse mercado novo, as faculdades, literalmente, elas bancam e isso é importante para as instituições também, né? E só comentar uma coisa também, Fernando Becker agora ele está no processo de pedir para virar hospital escola, né? Que sim, também foi aberto ano passado. melhora o seu ganho, né? Muito Legal. bom. Muito bom, gente. Eu acho que agora é esse momento mais legal, né, da gente fazer perguntas. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta até para você, então, a equipe que está aqui. Principalmente vocês da eficiência, que tiveram contato com mais de 70 hospitais, pelo que tu falou, né, Cassiane? Existe diferença para vocês, porque para nós existe, tá? Quando o hospital é um hospital que se posiciona como hospital escola, que tem residência, que tem acadêmico, para nós faz muita diferença, e inclusive no nosso forms, que a gente faz quando a gente está nesse contato comercial inicial com o hospital, a gente pergunta isso, porque isso faz diferença pra gente, ajuda. Vocês notam diferença? O hospital que é só assistência e o hospital que é hospital escola? Sim. Bom, primeiro quero agradecer aqui, né, em nome da Eficiência, eu, o Gabi e o Ramon, de estar aqui junto com vocês, né, o Diógenes a gente já conhece há bastante tempo. Eu tinha te visto antes de Portão, né, quando a gente dividiu aquela mesa, mas lá em Sapiranga também realmente é inspirador o trabalho que vocês vêm fazendo e movimentando não só instituições como cidades, né, então as cidades Angels aí eu acho que é um grande orgulho para nós. E parabéns, né? Acho que é inspirador também ouvir vocês. Eu sou enfermeira de formação, uma defensora da área de educação. E na eficiência hoje eu estou à frente, então, dessa gerência, né? E acho, Gabi, que sim, tem uma grande diferença quando a gente atua em instituições com residência, especialmente, né? Porque é um corpo clínico mais aberto para mudança, né? E uma grande oportunidade que a gente tem do que a gente faz dentro dessas instituições de levar um pouquinho, assim, desse conceito de gestão, de sustentabilidade, que não só assistência, né, propriamente dita. Então, eu acho que essas instituições mais abertas, né, sejam privadas, mas que têm a formação, e aí equipes multidisciplinares também, com residência multi, não só a residência médica, acabam sendo mais abertas, né, para essa mudança cultural. Mas é um grande desafio, né? A gente pega instituições aí, especialmente no interior do Brasil. Hoje Minas acaba sendo o nosso segundo estado, né, Gabi? Instituições realmente que demandam muita ajuda, né? A gente acho que está num cenário aqui no Rio Grande do Sul e com hospitais no interior do nosso estado que prestam uma assistência muito melhor do que em muitos centros urbanos aí, né, no país inteiro. No interior de Minas, a gente tem pego, né, Gabi, muita fragilidade e oportunidade, assim, de ensino para essas instituições. Ricardo, eu estive conversando com ele uma outra vez, e aí eu comentei sobre a Unicinos, ele, eu quero conhecer ela. Por que tu falou que queria conhecer ela e queria uma visita da Unicinos? Conta pra gente, Ricardo, se apresenta, eu acho que... Eu sou o Dr. Ricardo Martins, eu tenho quase 30 anos de formado. Eu me formei com 14, né?
E isso. E aí tô fora a minha formação é pediatria e fiz uma outra residência depois em medicina do esporte, trabalhei com esporte de alto rendimento durante 8 anos, justamente os anos que o Inter ganhou tudo, quando eu estava lá. E aí eu ingressei na saúde suplementar em 2003, numa operadora de saúde, na Golden Cross, e por lá fiquei 14 anos, e entendendo todo, né, o modelo, e fazendo uma migração de carreira também, porque a gente não tem isso nos bancos da faculdade, né, a parte da gestão e quanto custa fazer um exame, né, e ainda continuo aprendendo hoje quanto custa pedir um exame que é desnecessário. E aí a Golden fez uma reformulação, né, não ficou bem e acabou centralizando a operação toda no Rio de Janeiro, e eu ficava aqui, né, e aí eu fiz uma migração para o Bradesco Saúde, numa mesma posição, cuidava dos 3 estados do Sul aqui, e logo em seguida eu acabei sendo convidado para assumir uma posição como superintendente nacional do Bradesco, onde durante 8 anos e meio eu me relacionava aí com 4.700 hospitais credenciados ao Bradesco, e a gente via bastante coisa boa, bastante coisa ruim, bastante coisa desnecessária, bastante desperdício, e com 130 mil médicos referenciados, credenciados numa rede nacional. E aí a pandemia veio, né? Eu estava pensando se eu ia falar isso, mas não é uma inveja, mas foi uma grande oportunidade das pessoas que puderam trabalhar na pandemia, na assistência, porque foi um grande aprendizado. E eu ainda estava na assistência na pandemia do H1N1. Foi o último ano, foi 2010, mas ela, sem sombra de dúvida, né, não foi nada nem perto do que a gente viveu em 2020. E veio a pandemia, eu morava no Rio, trabalhava no Rio, morava em Porto Alegre, e eu acabei saindo dessa rotina para ficar em casa, como todo mundo, né? E depois a volta foi difícil, né? Eu fazia o caminho de volta nessas indas e vindas, e aí a proximidade com a família ficou mais forte, e eu acabei saindo e comecei então a fazer um trabalho de consultoria. Trabalhei para outros hospitais, trabalhei para a indústria farmacêutica, e aí surgiu o convite de eu conhecer o Hospital de Portão, que eu já conhecia sem conhecer, porque eu fui lá em 2016 para credenciar o hospital para Azaleia, que ela tinha a apólice no Bradesco, e eles queriam usar o hospital. E eu cheguei no hospital e vieram me receber e vamos conhecer, doutor, o hospital? Eu disse, não vamos. Diz quanto vocês querem a tabela, eu vou assinar e vou embora, não perco o tempo de vocês nem o meu. Porque era assim, era muito ruim. Para ser ruim precisava melhorar ainda bastante. E aí veio o convite, eu disse, bom, o que eu vou fazer lá, né? Vou lá, né? Talvez na catástrofe a gente tem mais oportunidade também, né? E aí eu cheguei lá e fiquei surpreendido, né? Então o hospital ele foi a leilão em 2019, ninguém comprou, e foi criada uma fundação dos empresários da cidade, que geriram uma dívida de 20 milhões de reais, com luz, com água, com FGTS, enfim, né? E hoje a gente não deve nem um centavo para ninguém, nem parcelado. E convido todos vocês para conhecerem o Hospital de Portão. Cláudia, Diógenes, tu foi há pouco tempo. Tu foi há pouco tempo lá. Ele está diferente. Ele é 100% SUS, ele é privado e ele é 100% SUS. E aí a Cláudia, como outros, chegou lá e disse assim, vamos ver a ala do SUS agora. Não, essa é a ala do SUS. Né? Então, a gente tem um hospital que
depois que tu foste lá, a gente amanhã vai estar inaugurando o nosso centro de diagnóstico por imagem. Quando eu cheguei, nós tínhamos um raio-x e um aparelho de ecografia, que era usado ainda pelos Flintstones. A gente modificou isso, né? Hoje nosso centro vai ter uma tomografia que já está funcionando há algum tempo, um novo aparelho de raio-x, 3 ecografias que fazem qualquer tipo de ecografia com aparelhos ultramodernos, 2 mamografias, uma densitometria óssea, 2 endoscopias e 2 colonoscopias. E já tem um espaço que eles estão pensando para quando a gente tiver UTI, se a gente tiver UTI, que o projeto já está pronto também, de a gente também colocar uma ressonância magnética. Aí vem a minha pergunta agora, né? Desculpa todo esse tempo aí, né? Mas a pergunta é por que quando o Jorge falou eu queria conhecer, né? Porque eu entendo que em 2020, só mais esse parênteses, eu fiz uma formação em VBHC, eu sou Green Belt em VBHC, numa universidade da Holanda, e aí quando a gente conhece outro modelo, né, a gente fica querendo se mudar, né, para um lugar tão legal que dá uma assistência para as pessoas, com realmente o paciente no centro e a gente podendo medir desfechos, né. Eu vi a importância e a necessidade de a gente poder colocar o ensino, porque o ensino nos provoca. O ensino faz com que a gente sempre esteja querendo algo mais, né? E dentro do hospital de uma cidade de 35 mil habitantes, que hoje o hospital fez com que nós tenhamos, e aí foi uma reclamação do prefeito, nós tenhamos 47 mil cartões do SUS, que as pessoas estão se inscrevendo para ir para lá, né? A necessidade de a gente colocar o ensino dentro dessa instituição, né? E a pergunta o ideal é que a gente comece com a graduação e eu colocando alguém que esteja na semiologia, que depois vai passar pela clínica, e aí, mais adiante, a gente poder colocar, né? Então, a ideia era começar isso para a gente poder até começar a mudar a cultura das coisas, né? A gente já tem alguns estágios lá de enfermagem, inclusive a gente teve um evento adverso bem grave, né, por causa disso, porque não estava bem estruturado, como tu falou, né, a questão da própria acompanhamento de quem está lá fazendo a supervisão, né? Então a gente acaba aprendendo também com os erros, né? Foi grave, mas não foi fatal e graças a Deus ficou tudo bem. E a gente vai aprender com isso, né? Então a minha pergunta era essa, né? Quais são os primeiros passos que a gente deve dar? Porque a gente necessita, inclusive, de uma mudança cultural, né? Quando eu cheguei, tinha uma técnica lá do corredor gritando, e trocando plantão gritando e falando do paciente gritando. Então, são coisas simples que para a gente parece que não acontece, né? Mas no interior acontece e nós estamos aqui a 60 quilômetros de Porto Alegre. Então, desculpa, a gente acabei me estendendo, mas é isso. Excelente, Ricardo, eu queria trazer o Marcelo, queria te dizer assim, eu estou curioso de ir lá para Portão ver o hospital, porque eu, quando era residente, também lá com 14 anos, de cirurgia geral, aí para complementar a renda, eu fazia plantão lá em Portão, nesse hospital. E eu me lembro que o primeiro plantão, cheguei lá para ser um plantão na emergência. Eu cheguei lá, eu era o único médico na emergência do hospital. Era eu, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. E aí, durante o plantão, eu descobri que eu não era só o único médico da emergência, eu era o único médico para atender o hospital inteiro à noite. E tinha uma fila enorme de pessoas que iam lá para consultar. Não era para emergência, elas iam consultar, porque à noite elas sabiam que iam profissionais que não eram da cidade, e aí elas queriam ir lá para ter uma opinião, um atendimento diferente do que aquilo que acontecia.
E realmente a gente via coisas. Então, claro, isso faz bastante tempo, mas a gente sabe o quanto muda, né, a cultura. E era essa visão de alguém que estava em aprendizado, eu estava em aprendizado, eu estava fazendo uma residência, do que é a realidade das coisas nos hospitais por aí afora. O Rio Grande do Sul melhorou muito, né? Hoje a gente está muito melhor, porque era assim, essas coisas eram assim, tanto é que é o teu depoimento que hoje o Hospital de Portão é outra coisa do que eu conheci. Mas essa situação de evoluir, dessas coisas evoluírem, isso tem uma marca muito grande no ensino, e eu acho que foi para a primeira turma lá que a gente recebeu no Becker, que eu disse para eles, a gente aprende também vendo aquilo que é errado. Então, a gente muitas vezes enxerga o aluno que faz uma formação na URGS, por exemplo, que só aprende o certo lá dentro do Clínicas, quando ele vai para uma situação assim, ele não sabe o que fazer. Quando ele vai para um hospital que não tem o ecógrafo, ele lá no Clínicas, ele não pode puncionar um acesso central sem ecógrafo. É proibido. E aí ele chega no hospital, vê o ecógrafo aí. Não, não tem. Não tem. Como é que vai ser? Como é que fica? Né? Então a gente aprende, o aprendizado, essa colocar no cenário real, como tu colocasse ali, os alunos, ele aprende mesmo olhando isso, tá? Eu nunca me esqueço lá que era o coisa, depois lá em Sapucaí encontrei ele de novo lá. Eu não vou falar o nome do colega, mas tinha um colega lá que todo mundo se queixava. Depois, quando eu fui sair do Becker, eu fui para ser diretor técnico em Sapucaí, e ele fazia plantão lá também. Eu disse, puxa, a vida é agora. Todos os alunos se queixavam, e eu dizia isso para eles, escuta, ele está ensinando vocês como é que não se faz. Ué, vocês estão sabendo, vocês estão vindo me dizer que ele está fazendo tudo errado, então vocês aprenderam que não é daquele jeito. É um aprendizado. Então essa questão lá, parece que o hospital não tendo tanta coisa para oferecer, né? Tem, porque isso também é um aprendizado. Aprender a dificuldade das coisas, do que é, e em cima disso, o que a gente tem que construir. Eu passei uma situação lá em Portão que eu passei 1 ano sem prescrever dipirona, porque eu prescrevi um Buscopan para um paciente lá, que eu disse para ele, eu vou te prescrever o Buscopan para dor, uma cólica biliar. E perguntei se ele tinha alergia, só que, olha o aprendizado, eu perguntei se ele tinha alergia a Buscopan. Ele não sabia o que era o Buscopan, ele sabia que tinha alergia de pirona, mas não sabia que tinha alergia a Buscopan. E aí ele fez o Buscopan e morreu. Ele fez o choque anafilático e eu não consegui salvar o sujeito. Eu passei 1 ano, não conseguia prescrever dipirona para ninguém. A gente aprende nessas dificuldades. Então, eu acho que esse processo, quando eu tive a oportunidade de participar, e de novo, né? A gente começou lá no Becker, aí, quando eu fui para Sapucaia, estamos lá de novo com a Cláudia em Sapucaia. A gente vai construindo uma situação, eu acho que está se construindo aqui no estado, e que aí vocês estão indo para fora. Vou falar para vocês também, quando eu conheci o André, lá ele tinha a sede lá como é que é a nossa rua, Floresta lá, rua, ali perto do Moinhos, aquela rua que é toda arborizada lá, na Gonçalo de Carvalho. Eu fui lá porque eu queria contratar o André para o Beck, tá? Nós passamos 2 horas conversando, trocamos assim, ficamos super amigos por isso e tal, e estava tudo certo. Aí a Santa Casa assumiu e resolveu que iríamos fazer, então, a Santa Casa ia assumir e fazer uma construção diferente, aí a gente
acabou não acertando. Trabalhamos depois, a eficiência foi lá para Tramandaí, uma oportunidade aí quando eu estava na gestão em Sapucaia, a gente fazia a gestão lá, levamos para lá, fizemos uma gestão. Hoje mesmo eu recebi um artigo, uma parte do capítulo do Vinícius, vai lançar, né? Ele me mandou um capítulo do livro dele, que ele vai lançar esse mês ainda, e a gente estava trocando ideia do que é isso. Eu acho que sim, é uma construção, e é muito legal isso aí que a gente vê. Eu faço isso também, Mica, aqui no estado, a gestão há mais de 30 anos, em vários hospitais, e sempre em hospitais, como eu digo assim, nunca me deram um negócio pronto para aproveitar, como tu está tendo agora lá. É sempre o pepino para começar a construir alguma coisa. E a gente vê ao longo desse tempo aí como melhoraram as coisas. E é graças a esse tipo de iniciativas que a gente vê. A questão do ensino, a diferença que tem de uma instituição que conhece o ensino, implantando isso dentro de uma instituição, é brutal. E eu vou dizer isso para vocês, que quando a gente observa isso e olha e tal, nesse contexto, parece de locais como o Becker, o hospital lá em Sapucaia, em Tramandaí, é uma coisa. Mas eu conheço a realidade do que é hoje a formação de residência do Hospital Mãe de Deus, que não tem uma instituição de ensino por trás. E eu vou dizer para vocês, é difícil, é bem complicado a formação, o que acaba acontecendo de formação disso. O Diógenes teve a oportunidade que nós, de uma colega oriunda de lá, as dificuldades que nós passamos. É difícil. Essa associação, viu, de uma instituição, e aí eu posso dar também esse depoimento, porque a gente trabalhou com vocês, da Unicinos, Ubra e a Fevale, a diferenciação do que vocês se envolvem, quando se envolvem nessa construção, é fantástica. E também não posso deixar de falar do Israel, né? O Israel mudou, que tu falasse da UTI, o Israel é um colega fantástico, que estava condenado a ter uma vida de plantonista de UTI, de emergência, correndo de um lado do outro, sem formação. E era um cara super inteligente, não conseguia ter uma formação. Hoje, ele é intensivista e está lá tendo uma oportunidade totalmente diferenciada. Graças a essa Contratado construção. no GHC, passou no concurso. Graças a essa construção. É igual, né? Um outro impacto do ensino, né, que eu acho que estava falando, Ricardo, eu estava pensando aqui, é que dá acesso à medicina de qualidade para todo mundo, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma situação que aconteceu quando a gente implementou a cirurgia ginecológica lá. Não tinha, na cidade não tinha cirurgia ginecológica para o SUS, né? Os pacientes todos eram referenciados, né? Então, no momento que surgiu essa ideia, casualmente o Regis, que era o secretário de saúde, estava com a mãe internada no hospital. Nós estávamos em reunião, daí peraí que eu vi o Regis aqui, eu liguei para ele, ele subiu, ele estava de bermuda e chinelo, entrou na reunião. Bem assim. E aí ele ficou numa felicidade com a possibilidade, e a gente resolveu, sei lá, em 15 minutos o negócio. E foi um sucesso o acesso, o volume de cirurgias, né? Mas por que isso? Até hoje, né? Porque o sistema é subfinanciado, né? Quando fala nesse modelo, eu também fiquei curioso. Eu estou me escalando, eu quero lá te visitar, quero conhecer. Porque o que é isso, né? Então, a sociedade civil se organiza para suprir uma lacuna que, teoricamente, né, pela Constituição, teria que ser o governo oferecer. Então, ou a gente fica parado e olha o que está acontecendo, né? Ou toma essas iniciativas. Então, eu acho que o ensino, geralmente, cumpre, assim, fecha essa lacuna de uma forma mais tradicional, se usa para isso, né? Mas eu acho que esse tipo de modelo, que é bem mais raro, é um modelo que tem que ser copiado, né? Eu vejo, por exemplo, agora Novo Hamburgo, né, que eu estou há um mês, estou começando a conhecer a cidade, eu não enxergo esse modelo assim, de organização
e é uma cidade que tem uma potência econômica Gigante. muito grande, né? Então eu acho que é louvável também exaltar esse modelo que tu está vivendo, né? E uma coisa que é legal, Ricardo, de pensar, assim, tu disse, né, começa por onde, né? Eu acho que a ideia é, porque não tem como tu começar com tudo, porque tem uma das coisas que é mais difícil dentro do hospital, que é a cultura, né? Então, acho que quando a gente vai pro Becker, ainda que o Becker já tivesse toda uma história com as irmãs e tudo, mas ele estava naquele momento já pegando o modelo Santa Casa, né? Então ele vai começar a ter assim, porque para te mudar a cultura, ou tu muda todas as pessoas, ou tu tem um choque, como é no Becker, né? Porque ele é adquirido pela Santa Casa, doado, né? Pelas irmãs para Santa Casa, e aí tu vai ter que entrar nesse modelo. E o modelo da Santa Casa tem um ensino. Então, foi um ambiente muito fértil na questão de cultura para nossa entrada. A gente não encontrou quase dificuldade. Agora, também foi uma coisa assim, paulatinamente, né? Entrar com a SEMI, tu entra com um professor, né? As pessoas vão sabendo quem é que está circulando, quem são essas pessoas, por que ele está perguntando, por que ele está mexendo no computador, né? Porque senão acontece aquela coisa, né, Gabriel? Esse setor é meu, daí tu pensa, oi, não sabia que alguém tinha vendido, né, para ti o setor, porque ainda achei que era do hospital. Mas isso, assim, é uma coisa que tu tem que trabalhar e tem que trabalhar isso na cultura, das pessoas entenderem, né, que vai ter os alunos ali, que esse espaço, e aí vai fazendo essa construção junto, né. Acho que a última etapa, normalmente, é daí a gente conseguir a parte da residência, porque tu tem que ter uma estrutura de assistência já mais consolidada para poder ter a residência. Começou com a SEMI lá, foi isso? Começou com a SEMI, SEMI, né? com a semiologia. Depois a medicina interna, acho que foi Isso. No corredor. No corredor. Sim. Não tinha onde Não tinha onde botar. Tinha sala, nós Sim, fechamos. aquela No tripinha. corredor e botamos lá a portinha. É isso aí, gente. Pelo horário, né? Então, a gente chegou às 6 horas. A ideia realmente é uma conexão. E só para vocês terem uma ideia de como tá conectado, né? Então, eu era diretor técnico do Hospital Dom João Becker, que ficou 8 anos tu ficou 5, né? 5. Ele ficou 8 anos antes. Então, depois veio o Fernando Luiz, ficou 5. Tu tá agora no Hospital Regina, que a Patrícia era diretora-geral, né? Então ela é a nossa líder financeira aqui. Ela é diretora-geral do Hospital Regina. A Cláudia com conexão. Foi colega. Já fui visitar o Ricardo lá em Portão. Já foi lá? Faz o quê? Uns 2 meses, né, Ricardo? Estive lá, conhecendo a estrutura, conversando Que legal. dando uma ideia. Bem bacana. Recomendo. Também lá com 16 anos, porque não vou mentir tanto, né? Eu conheci a estrutura do Hospital de Portão como aluna do curso de administração hospitalar, e era um lugar assim que trazia uma realidade dura, né? Não só pelas dificuldades, mas práticas, cultura, enfim. Então, poder rever o hospital agora no modelo de gestão também, né, profissional, assim, nos deixa muito felizes. Né? Que a gente tem aí uma evolução importante, mas ainda necessita essa replicação para outras estruturas. Eu acho que a questão do ensino também é uma forma de trazer para uma estrutura hospitalar que não é um hospital-escola os benefícios, né? Sim, verdade. Isso é bem legal. Nessa questão de troca de uma forma mais facilitada, no meu ver. Não que não requeira, né, uma estrutura por trás, mas facilita, né, um trânsito que às vezes para um hospital se tornar é um caminho não tão fácil, né, pelos requisitos. Então, conhecemos algumas pessoas do outro lado. Tá bem, gente. Eu acho que é isso. A gente tem como ritual fazer uma foto final e depois a gente vai para um happy hour. Né? A gente tem um momento ali, quem pode, a gente vai. Né? Então, tá todos convidados. Vamos fazer a foto final. Se alguém quer falar mais alguma coisa, acho que tá todo mundo meio esperando. Tem muita gente, né? Acho que não dá para todo mundo falar pelo horário, também não quero estender. E agradecer muito. E vamos à foto final. E se alguém quiser falar alguma coisa final aqui.